5, assim nos diz a palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete, amigo dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, e serás o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real,
e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi a com dos jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus, o Altíssimo, que o Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou toda a escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor encha-nos com teu Santo Espírito para, iluminados por ele, compreendermos aquilo que nos diz a tua palavra, Senhor. Ensine-nos nesta noite, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos que, se você quer conhecer alguém, dê a ele poder. Ouvimos também que o poder corrompe o homem. E tudo isso é verdade. Mas por que que o poder tem esse efeito tão nocivo nos homens? Algumas justificativas. Quando nós temos muito poder, nós passamos a imitar o próprio Criador. Aquele que tem poder sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, no jardim, disse ao homem: dominai sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre tudo aquilo que eu criei. Este domínio que o Senhor nos deu, em alguma medida concede-nos poder, confere-nos poder. Desde então, no nosso DNA, está essa condição daqueles que vão dominar as coisas criadas por Deus. Nós então somos, em alguma medida, imitadores de Deus no seu domínio, como seus representantes, cuidando da criação dele. É claro que a queda nos fez dominar de forma equivocada. Daí os resultados que temos quando olhamos para a criação já tão machucada e ferida pelo nosso domínio inconsequente. Mas neste ato de imitarmos a Deus, nós olhamos e nos damos conta de que temos domínio, de que temos autoridade sobre algumas coisas e de que temos reconhecimento por algumas coisas que fazemos. Logo, este coração que tem poder, e não pense aqui que sobre poder eu esteja falando apenas de reis, políticos, donos de grandes empresas. O Senhor nos coloca com poder e autoridade sobre os nossos filhos. O Senhor nos coloca com poder e autoridade sobre os nossos animais, sobre a nossa casa. E basta ao homem uma pequena quantidade, parcela de poder, para ele já se ver nesta condição de dominar,
de exercer autoridade e de ter a expectativa, alimentar o reconhecimento. Essas três coisas, o domínio, a autoridade, o reconhecimento, não são necessariamente ruins. Eu posso ter autoridade e exercê-la piedosamente para a glória de Deus, dominar tal qual foi a ordem dada a Adão para a glória de Deus, cuidando e zelando pelas coisas que Ele confiou em minha mão. Eu posso, em alguma medida, ter a honra, por exemplo, dos meus filhos. Honra essa e reconhecimento esse, ordenado pelo próprio Senhor aos filhos, honrem os pais e as mães. No entanto, nós olhamos essas três coisas e o nosso pecado rapidamente as perverte. Então, quando falam para nós que nós temos poder sobre qualquer coisa, a gente logo trata de dominar, de exercer autoridade de forma dura, de forma cruel, de forma egoísta, vaidosa. Logo nós queremos o reconhecimento, os méritos, as luzes, o brilho, o glamour. Por isso, quando entrega-se poder aos homens, logo eles se pervertem, se corrompem, ou simplesmente revelam toda a corrupção que já estava ali em seu coração. Por outro lado, não é apenas esta condição de imitar Deus, mas também, quando nós pervertemos este domínio que o Senhor nos entrega, nós damos um passo além, passamos a querer ser como Deus. A Adão e Eva, então, foi dado a ordem: dominem a criação, cuidem da criação. Mas no momento em que a serpente propôs para eles: vocês serão como Deus, eles logo abraçaram a ideia da serpente. Porque assim também nós somos. Nos entregam o poder, a gente corrompe o domínio, a autoridade, o mérito. E logo queremos ser Deus. Logo queremos nos apropriar daquilo que só Deus pode ter a glória, a honra e toda a autoridade. Então nós queremos dominar o nosso relacionamento. E quando o nosso cônjuge não faz as coisas do nosso jeito, a gente bate na mesa, grita, e ele grita com a gente grita e a coisa vai. Porque nesse afã de ser Deus dentro de casa, neste pequeno reino chamado sala ou cozinha, a gente quer mostrar quem manda de verdade, quem tem domínio, quem tem autoridade, quem deve ter o reconhecimento. A gente faz isso na empresa, a gente faz isso na reunião do condomínio, a gente faz isso no pequeno cargo que nos entregam na igreja, dá poder ao homem e ele revela a corrupção do seu coração. Ele logo tenta ser Deus. O poder também nos faz satisfazer os nossos desejos. Se sou eu quem mando, então tudo é do meu jeito. Então todos os meus desejos serão satisfeitos. Toda esta soberba, este afã e desejo nosso de querer ser como Deus é, traz para nós a finitude dos nossos reinos. Os nossos reinos caem muito rapidamente. E esse é o tema do nosso sermão. Os reinos humanos são finitos. A finitude dos reinos humanos. Nós temos aqui um exemplo. Essa narrativa de Daniel nos mostra o quanto os reinos humanos são finitos. O quanto os reinos dos homens acabam, não conseguem se perpetuar. O único reino sempre eterno, firmado em misericórdia, graça, justiça, equidade, é o reino do nosso Deus. E nós veremos a partir desta narrativa do livro de Daniel, o porquê há a finitude dos reinos humanos. Nós temos aqui o relato deste rei chamado Belsazzar. Belsazzar era neto de Nabucodonosor. Pastor, mas em 3 momentos nós lemos com muita clareza: Nabucodonosor, o teu pai, Nabucodonosor, o teu pai. O reino de Nabucodonosor foi tão grande, foi tão relevante, que ele era o nome de referência da sua dinastia. Dos reis que o precederam e dos reis que deram sequência, sempre ele era tido como o rei, o pai de todos, pela grandeza do seu império. Nabucodonosor reinou na Babilônia durante 40 anos. Quando nós iniciamos a exposição de Daniel, falávamos destas conquistas de Nabucodonosor. Os acontecimentos de Daniel são narrados através do período do ano 606.
Momento então que Daniel é levado cativo para a Babilônia. Momento então que Nabucodonosor reinava. Fez Judá seus prisioneiros, os levou para a Babilônia. Nabucodonosor criou o seu império, desejou que as nações fossem parecidas com a Babilônia. Nabucodonosor tem um sonho que mostra ainda mais a sua grandeza. Nabucodonosor, confiado neste sonho que mostra o quão grande era ele, cria para si uma estátua e no auge da sua soberba, questiona quem poderia derrotá-lo. Passeia pelo seu palácio olhando toda a Babilônia e dizendo: olha tudo aquilo que eu conquistei. O Senhor dá um novo sonho, uma nova visão. Nabucodonosor, você vai cair. Você será humilhado, vai comer capim, mas depois de um tempo completo, eu vou te restaurar. Esse é o contexto do nosso texto aqui lido. O final do capítulo 4 termina então com esta restauração de Nabucodonosor. Nabucodonosor morre. E o espaço de tempo entre o capítulo 4 e o capítulo 5 é de aproximadamente 30 anos. Desde a morte de Nabucodonosor até então o reinado de Belsassar. Nós começamos então com a história no ano 606. E agora nós estamos no ano 538. Passaram-se quase então 70 anos. 68 anos no total, se aproximando já o fim do cativeiro babilônico. Nesse espaço de 30 anos, algumas coisas aconteceram. Nabucodonosor morreu, e Nabucodonosor deixou 2 filhos, um homem e uma mulher. O menino se chamava Évil-Marduk, o filho do deus Marduk. Nome esse provavelmente dado por Nabucodonosor antes ainda da sua conversão. Évil então assumiu o trono do seu pai, mas reinou por apenas 2 anos. O reino se dividiu. A irmã dele, com um nome bem estranho, Nitócris, casou-se com Neriglissar. Neriglissar, nome bonito, coloque no seu filho aí, já que temos bastante grávidas aqui na igreja. Olha que nome excelente, ó. Nitócris, se for uma menina, e Neriglissar, se for um menino. Esses eram os 2 filhos, então, de Nabucodonosor. Évil-Marduk e Nitócris. A menina, Nitócris, casou-se com Neriglissar. O pai morreu, o filho assume o trono, o cunhado dele, que casou-se com sua irmã, prepara uma cilada, um golpe, mata Évil-Marduk e assume o trono no seu lugar. O reino da Babilônia, que durante 40 anos foi liderado com muita excelência por Nabucodonosor, agora entra em decadência. Porque agora há conspirações. Agora o reino está dividido, a briga de família. A coisa ficou feia na Babilônia. Obviamente não deu muito certo essa tentativa de um cunhado matar o filho legítimo do rei, o rei legítimo, e assumir o trono no lugar. Morreu em 9 meses. Foi apenas esse o tempo do reinado de Neriglissar. Logo pegaram, mataram ele também e fizeram justiça pelo filho do rei que havia sido assassinado. Nitócris então casa-se uma segunda vez. Ela é a filha de Nabucodonosor. Viúva, agora se casa com Nebonido. Outro nome para você que gostou desse nome, anota aí. Vale a pena você considerá-lo na sua lista de nomes. É melhor do que João Pedro, por exemplo. Coloca ali Nebonido, vai dar tudo certo. Casou-se com esse homem. E eles tiveram um filho, Belsassar. Nebonido agora reinou com mais tranquilidade. Afinal de contas, ele não intentou qualquer tipo de golpe, não foi responsável por nada desse tipo. Pois bem, nesse período de crise no Império Babilônico, onde já não era mais Nabucodonosor, o grande rei, nesses 30 anos, um outro império foi se levantando. Os medos e os persas se juntaram e passaram então a conquistar
boa parte do mundo existente na época. A Babilônia olhava o avanço dos seus inimigos e cada vez mais se fortalecia, se fortificava, se precavia. No entanto, quando nós chegamos no ano 538, a Babilônia está cercada. Esse cenário do rei no palácio, festejando e comemorando, se dá em um período em que já há muitos meses a Babilônia estava cercada pelos medo-persas. Mas a Babilônia se fechou muito bem, se trancou muito bem. Olha a estratégia que os babilônicos tiveram. O rio Eufrates passava às margens da Babilônia. Aliás, a Babilônia estava às margens do rio Eufrates. O que eles fizeram? Vamos desviar o curso do rio. Então, o rio que está passando ao lado, antes de chegar na Babilônia, a gente desvia ele, faz ele se encontrar de novo depois da Babilônia. Logo, o rio Eufrates, então, a Babilônia, então, vai ficar no meio das duas margens do Eufrates. De um lado você tem rio, do outro lado você tem rio, a Babilônia, então, estará cercada pelo rio Eufrates. Vamos colocar, então, uma grande muralha na nossa cidade. Nabucodonosor já tinha feito isso. A muralha na Babilônia, 92 quilômetros de muros, com 26 metros de largura, mais largos do que esta igreja, cercavam então toda a Babilônia. Só que a Babilônia ficou tão impenetrável que eles tomaram uma outra decisão. Vamos pegar um outro braço do rio e passar pelo meio da Babilônia. Então imagine a Babilônia, uma cidade aqui, o rio vai para um lado, vai para o outro, se encontra lá na frente e mais uma veia do rio passando no meio da cidade para abastecer a cidade. Pronto, a Babilônia então agora estava tranquila. Temos um grande muro que nos protege, temos o rio que nos deixa ilhados, ou seja, para chegar na Babilônia vão ter que atravessar o rio. Muitas pontes elevadiças eram colocadas justamente para fazer com que entrasse e saísse da Babilônia. E estamos bem protegidos e abastecidos, porque o rio passa também por dentro da Babilônia. Então água para a gente não vai faltar. Quando a Babilônia foi sitiada pelos medo-persas, eles estavam então trancadinhos lá dentro, dentro de uma grande muralha. Fizeram um grande estoque de alimento para muito tempo. Então, dentro da Babilônia, tinha bastante comida, tinha um rio passando no meio da cidade. Precisamos de água, ok, no meio da cidade tem água, tem o rio. Precisamos de comida, ok, nós já guardamos. A gente não precisa então sair da cidade, podemos ficar protegidos dentro dos nossos muros. Na cabeça dos babilônicos, então, nesse período de Belsassar, a Babilônia estava muito bem protegida, nada iria atingi-los ou alcançá-los. A rainha mãe, Nitócris, criou um lago a cerca de uns 50 quilômetros da Babilônia, para desviar a água do rio em dias de cheia. Se chovesse muito e fosse encher o rio ao ponto de alagar toda a Babilônia, abre-se as comportas, desvia-se a água e ela vai toda para esse grande lago, essa grande represa que ela criou. Uma obra de engenharia fantástica, um pensamento de fortificação, de guerra excelente. Quem narra tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês foi o historiador grego Heródoto, que viveu no século V antes de Cristo. Viveu justamente nesses dias do ano 538 que nós estamos narrando aqui. Pois bem, parecia então que a Babilônia estava muito bem protegida. Eles olhavam para fora, tem um povo grande crescendo, tem um novo império surgindo, ok, eles não vão nos atingir. Nós estamos protegidos pelo rio, nós estamos abastecidos de suprimento, nós estamos abastecidos de água, porque o rio corta a nossa cidade, nós estamos protegidos por nossos muros. Deixe os persas crescerem, deixem eles se desenvolverem, nós não seremos atingidos, nós não seremos derrubados. Os medo-persas então cercam a Babilônia, e eles não estão nem aí para isso. O que o rei prefere fazer? Fez o rei então um grande banquete, e convidou 1000 dos seus grandes.
Por que foi importante contar tudo isso para vocês? Porque olha o que o rei está fazendo, numa condição de estarem cercados pelos inimigos. A confiança dele era tão grande, que ele resolveu dar um banquete no palácio. Ah, mas o inimigo está à porta, não tem problema, tem bastante comida aqui. Tem os muros, tem o rio, não dá para eles nos atingirem. Eles não vão nos alcançar. E o rei estava sossegado, comendo, se embriagando com as mulheres desses grandes, com as prostitutas, as concubinas. Essa era a situação do que o rei fazia enquanto os seus inimigos batiam à porta. Nada vai nos tirar do trono. Enquanto o rei festejava, se embriagava, Ciro, um rei persa, estava a se preparar para invadir a Babilônia. O que ele fazia então? Ele já estava sitiando e cercando a Babilônia há muito tempo, mas sem sucesso. Não dá para atravessar o rio com o exército vai morrer no rio. Não dá para lançarmos pontes e tentar acessar a Babilônia, o muro deles não vamos vencer. Como que a gente vai invadir a Babilônia? Ele teve uma ideia. Colocou o seu exército, parte dele numa ponta do rio antes da cidade, parte na outra ponta depois da cidade. E ele se lembrou da represa que a rainha havia construído, que era para desviar a água em dias de cheia. O que ele pensou? Se em um tempo de estiagem, com o rio em água normal, eu conseguir desviar a água do rio para a represa, o rio aqui vai secar. Porque a represa servia para o momento em que tivesse muita água. Mas se você desvia a pouca água ou a água normal que há no rio, o que acontece com o rio que passa pela Babilônia? O nível baixa. Heródoto diz que na noite em que os medo-persas invadiram a Babilônia, a água dava no joelho. E eles conseguiram atravessar os rios e acessar a Babilônia. Qual foi a ideia que ele teve? Simples. Não há um rio, parte do rio que entra na Babilônia e passa pelo meio da Babilônia. É isso que a gente vai fazer. É por essa parte que nós vamos entrar. Está lá o rei bebendo, festejando, nada vai nos atingir. Ele reúne os seus 1000 grandes homens. Olha que interessante. Não são os sábios que estão reunidos com o rei. Não são os ministros, os políticos. Muito provavelmente as autoridades políticas e os líderes dos seus exércitos. Ele coloca todos eles dentro do palácio. Está lá o inimigo louco para invadir, mas ele está na sua soberba e na confiança de que nada vai atingi-lo, bebendo, comendo, participando de toda uma prostituição e com todos os seus líderes reunidos. A Babilônia estava desprotegida. Ninguém a postos. E ainda que aqueles homens estivessem lá dentro, agora estavam todos embriagados. Nessa loucura dessa soberba, ele tem uma outra ideia. Olha, eu sei que meu avô, Nabucodonosor, pegou uns utensílios de um templo lá de Jerusalém, traz para cá. Vamos usar então esses utensílios para nos servirem. E diz o texto que as mulheres, os grandes, o rei, todos se embriagavam, usando os utensílios do templo do Senhor, que foram tirados de Jerusalém. Imediatamente, é o que diz o texto, aparece em uma parede, no alto da caiadura. A caiadura na parede, naqueles dias, era uma parte importante da parede, toda ela branca, com o cal, por isso a caiadura, onde deixavam-se registros importantes da história do povo. Então, no palácio, não era comum naquele tempo você imaginar paredes branquinhas como nós temos no nosso ambiente. Então, pelo menos uma parte das paredes era deixada assim como um grande mural branquinho para registrar a história. Pois bem,
em uma dessas paredes que aparece um dedo, uma mão que começa a escrever. Eu fico imaginando o desespero desse rei. E o texto fala desse desespero. Fala que os seus ombros relaxaram. Lembra do Chaves só? Fala que os seus joelhos batiam um no outro, tremendo de medo. Imagine uma mão que aparece do nada, escrevendo sozinha na parede. O rei se apavorou. Agora, nesse momento, os seus altos comandantes não podem resolver o seu problema. Os seus maiores guerreiros, os generais do seu exército não podem resolver o seu problema. Ele manda entrar os caldeus, os sacerdotes dos deuses da sua terra. Ele manda entrar os sábios, os feiticeiros, porque ele fala: a força do meu exército não vai me defender, que entrem outros. Que entrem talvez aqueles que vão tratar com esta coisa sobrenatural que eu estou vendo. Respondam para mim, por favor, o que está escrito? E quem responder vai ser o terceiro no meu reino. Quem responder vai ganhar um grande colar de ouro. Quem responder ganhará vestimenta real de púrpura. Quando o rei fala isso, ele está diante de toda a autoridade da Babilônia. Ele está olhando então para todos os líderes e dizendo o seguinte: olha, eu vou promover aquele que der a solução para o meu problema agora. Mas nenhum deles puderam responder. A rainha mãe aparece agora na história. E ela lembra Belsassar, seu filho, acerca de Daniel. Belsassar, tem um homem dos que vieram cativos de Judá, que é o pai, o grande pai e rei Nabucodonosor, resolvia esse tipo de problema para ele. Nabucodonosor colocou ele como chefe dos magos. Chama Daniel, que ele vai saber responder. Nós não estamos mais falando de Daniel menino. Do tempo que Daniel havia chegado na Babilônia para agora, passaram quase 70 anos. Daniel aqui já é velho. Por isso que talvez ele já é uma figura esquecida, deixada de lado. Mais de 30 anos depois da morte de Nabucodonosor, que o admirava, que o considerava, talvez Daniel tenha sido um homem esquecido na Babilônia. Mas alguém se lembra dele. A rainha, a menina que viu todos os feitos extraordinários que aconteceram com Daniel e seus amigos, se lembrou. Eu lembro, eu era menina e eu vi um rapaz que fazia coisas extraordinárias, que revelava os sonhos mais difíceis, as coisas mais impossíveis, ele ajudava o meu pai nisso. Filho, chama ele. Vem então Daniel. E o rei fala de todos os prêmios. Daniel não é mais agora um menino que vai abaixar a cabeça. Daniel vira para o rei e fala o seguinte: ó, pega os seus prêmios, faz o que você quiser com eles. Eu não quero, dá para quem você quiser dar. Mas eu vou te falar o que aconteceu. É interessante essa mudança de postura de Daniel. Se você voltar nos capítulos anteriores e ver Daniel falando com Nabucodonosor, Daniel entrava na presença do rei e falava: ó rei, vive eternamente. Dava a saudação justa, real. Agora Daniel chega diante do rei e fala: e aí, qual é o problema? Não, eu vou te dar ouro, eu vou te dar a capa, você vai virar o terceiro do meu reino. Daniel vira e fala: não quero saber disso. Quem disse que eu estou interessado nessas coisas? Vou falar para você qual é o problema. E ele começa: ó rei, o Deus Altíssimo entregou todos os reinos e todas as nações a Nabucodonosor. Quando o grande Deus fez isso, rei, Nabucodonosor se exaltou, se viu como o maior de todos e inatingível, inexpugnável, inabalável. O rei, Deus fez ele comer capim. Mas depois o restaurou. E ele reconheceu quem era o Deus Altíssimo. Mas você não, rei. Tu, Belsassar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Daniel agora vai de pronto acusar o pecado. Eu imagino a indignação de Daniel era tamanha,
que mesmo ele já sabendo qual era a interpretação do que estava escrito ali, ele primeiro já dá logo um sermão no rei. Ele não faz como fez com Nabucodonosor, trazendo primeiro a interpretação: ó rei, vive eternamente, o teu sonho foi esse, a interpretação do sonho é essa. Não, ele já vai dar um sermão. Ele agora é Daniel, já um homem de idade avançada. Belsazar, talvez um jovem, ele olha para aquele menino e fala o seguinte: você sabe de toda a história de Nabucodonosor, sabe o que a soberba levou, para onde a soberba o levou, o fez comer capim, e mesmo assim você ignorou. Você foi tão soberbo quanto ele, foi pior do que ele, porque ele ainda se arrependeu e reconheceu o seu erro. Você, rei, na sua soberba, deu o banquete, se embebedou e pior, profanou aquilo que era santo, aquilo que foi retirado da terra do meu povo, do templo do meu Deus, do Deus Altíssimo que Nabucodonosor reconheceu antes de morrer, e bebeu nele, nos utensílios, e deu às prostitutas. Você sabia de tudo isso, rei? Você brincou com coisa séria. Você agiu como louco. E pior, rei, você deu louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Você foi idólatra, mesmo conhecendo o Deus Altíssimo. Quando você olha para o final do capítulo 4, veja o verso 37, capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essas são as últimas palavras registradas de Nabucodonosor. Ele exaltou a Deus, glorificou a Deus, disse: você, Senhor, é o Deus Altíssimo. O Senhor é quem pode levantar a qualquer um e derrubar a qualquer soberbo. Mas Belsazar, tendo os inimigos à porta, não louvou e não adorou ao Deus Altíssimo, mas preferiu adorar a deuses de prata, de ouro, de ferro, de bronze, de madeira. Daniel acusa então os 3 pecados: o pecado da soberba, o pecado da profanação, o pecado da idolatria. E agora traz a interpretação. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Logo depois disso, o plano de Ciro, o rei persa, deu certo. Ele desviou as águas do Eufrates. As águas baixaram. Babilônia agora estava vulnerável. Eles invadem a Babilônia. Matam o rei naquela mesma noite. E Dario, o rei Medo, assume o trono. É impressionante ver o quanto o reino dos homens são finitos. E eu quero compartilhar com vocês então 3 motivos pelos quais o reino dos homens são finitos. Primeiro, a finitude dos reinos humanos se dá porque os próprios homens são finitos. Quando Nabucodonosor fez a sua estátua, ele fez porque queria deixar um legado para a eternidade, algo que mostrasse que ele continuaria, que o seu legado ficaria. Os imperadores romanos fizeram coisas parecidas. O nosso mês de julho tem esse nome pelo desejo do imperador Júlio César de ter o seu nome gravado na história. Então ele morreu lá atrás, mas imaginou: olha, vão lembrar-se do meu nome todos os anos.
De alguma forma o homem está sempre tentando perpetuar o seu poder, deixar a sua marca, deixar um legado, na ideia de que o seu reino será eterno em alguma medida. Mas os reinos dos homens são finitos, porque também o homem é finito, também o homem tem uma data para a sua morte, também o homem tem um dia para o seu fim. Nabucodonosor, por melhor rei que tivesse sido, agora no início da história já não é mais ele quem reina, agora no início do capítulo 5 já não é mais ele quem está no trono, um menino, um jovem inconsequente, imaturo, soberbo, está reinando e colocando por terra todo o reino que Nabucodonosor conquistou. Então, quando Nabucodonosor teve o afã, o desejo e o pensamento de ter um reino eterno, não considerou o fato de que ele morreria e que os demais cuidariam do seu reinado. Eclesiastes fala disso para nós. Lá no capítulo 4 vai falar o que vale para o homem ficar juntando riquezas, ficar acumulando bens. Ele vai morrer e os seus filhos vão gastar tudo. E são os outros quem vão administrar tudo. Nós criamos pequenos reinos. Imaginamos fazer tudo do nosso jeito, da nossa vontade, e estabelecer para todos sempre a nossa liderança forte, vitoriosa. Engraçado quando você vê, os pais dão um nome aos filhos, e de repente no sobrenome não colocou o nome de um avô, de uma avó, e aí uma das partes da família brigam por isso. Eu não acredito que você fez isso, você apagou da história o nome da nossa família. Grande porcaria. E briga ao ponto de não falar mais com a nora, eu não vou mais falar porque você tirou do meu neto o meu nome. E daí? Mas o homem, no seu desejo de dominar, de exercer autoridade, de ter o reconhecimento de ser Deus, no seu pequeno reino ele quer estabelecer-se para sempre. E esquece que ele é finito, que o seu fim é a cova, que ele vai morrer e que tem um dia na agenda de Deus para ele. Foi assim com Nabucodonosor. Ele morreu. Agora é um menino inconsequente, imaturo, que não presta atenção em uma outra nação crescendo debaixo do seu nariz, que resolve fazer festa em dias de guerra, que põe a perder tudo o que ele, Nabucodonosor, conquistou. O reino dos homens são finitos porque os homens são assim, porque nós somos assim, pequenos, finitos, insignificantes. Que é o homem? Não é como a neblina, que logo aparece densa, forte, e você pensa, olha, é muita coisa, mas tão rapidamente desaparece e já não se tem sinal dela. Que é o homem? É como a neblina, é finito, assim nós somos. Porque o reino dos homens é finito? Segundo, por conta da soberba dos homens. A Escritura nos diz que a soberba precede a queda. Os nossos reinos caem, primeiro porque somos finitos, segundo porque somos soberbos. Olha a condição de soberba desse rei. Ele está tão arrogante que a sua arrogância o distrai. É tempo de guerra, mas ele está festejando, está distraído, pensando em outras coisas. Arrumando para a cabeça, fazer festa, reunir seus governantes, seus generais, enquanto o inimigo está à porta, tramando, pensando, planejando um jeito de invadir. A soberba era tão grande, a confiança no seu muro, a confiança em seus canais, daquilo que ele fez no rio Eufrates, era tão grande, que ele estava seguro demais, confiante demais, crédulo demais, que não poderia ser alcançado, atingido ou derrubado. Então ele faz festa com o inimigo à porta, porque a arrogância o distrai, e nós somos assim. Então a gente olha o nosso salário, o nosso emprego com carteira registrada, com mais de 4 ou 5 anos, ou 10 anos, e a gente fala, está tudo bem, está tudo muito tranquilo, no meu reino eu estou governando e sou inatingível. Está tudo bem, está tudo tranquilo, porque há dinheiro na minha conta. Está tudo bem, está tudo tranquilo, porque eu sei onde os meus filhos estão.
porque tudo que acontece na minha vida está sob controle, o meu controle. Então, na nossa soberba, a gente se distrai, a gente não ora mais, a gente compra, vende, faz e desfaz, sem se preocupar, Senhor, esta é a tua vontade? Na soberba do nosso coração está tudo tão certo, está tudo tão resolvido, que a gente se distrai com as coisas deste mundo. A gente se embebeda e se embriaga com as coisas deste mundo. Na soberba do nosso coração, a gente baixa a guarda. A gente esquece que há um inimigo ao nosso derredor, bradando e rugindo como leão, louco para nos devorar. Então a gente acha que vir à vigília não é necessário. Ler a Bíblia não é necessário. Participar da escola dominical e ser um aluno frequente, assíduo, não é necessário. Eu cheguei num ponto na minha vida, pastor, que eu estou muito seguro acerca da minha fé. Estou muito seguro acerca de tudo aquilo que eu construí na minha casa. O meu casamento é sólido. Os meus filhos foram muito bem educados. Então nós nos esquecemos de Deus. Nós baixamos a guarda. Nós dispensamos os meios de graça que Ele nos concede. Não preciso mais da igreja. Não preciso mais da sã doutrina, não preciso mais de uma vida de joelho no chão, orando e clamando, porque está tudo tranquilo, está tudo resolvido, eu cheguei lá. A gente baixa a guarda igual o rei fez. A gente vira e fala, eu não preciso mais de guardas apostos, de generais armados e preparados, eu posso embriagá-los, eu posso dispensá-los, é o que fazemos. A soberba nos faz cometer loucuras. E no meio desta loucura, a primeira coisa que o rei faz é deixar todos os seus guardas loucos igual ele. E é o que a gente começa a fazer também em casa. Os nossos filhos passam a ser tão ímpios quanto nós. Abandonam a Deus porque nós, os pais, abandonamos. Mas papai, por que você não ora mais como orava antes? Porque talvez agora está tudo tranquilo, filho. Porque agora as contas estão pagas. Porque agora, filho, papai está empregado. Então não precisa mais ficar orando todo dia. Não precisa mais ficar buscando a Deus todo dia. Na nossa loucura a gente conduz outros também. A gente deixa de ir e faz com que os outros também deixem. A gente deixa de amar a Deus e arrasta os nossos filhos, aqueles que nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor, para fazerem a mesma coisa. A segunda loucura que a gente vê que essa soberba traz é a profanação. Esse rei agora está profanando aquilo que Deus criou para ser santo, aquilo que Deus criou para ser para a sua glória. O rei está tornando em mal. Os utensílios que eram utilizados no templo, pelos sacerdotes, nos cultos a Deus, agora serão usados para entristecer o coração de Deus. E nós fazemos a mesma coisa. O casamento, então, que Deus nos dá, que deveria ser usado para a glória dele, a gente o profana com o adultério. Os recursos que Ele nos deu para ser bênção em nossas vidas, talvez para que nós abençoássemos outras pessoas, abençoássemos a igreja dele, são meios de profanação, porque a chácara é tão boa, que me faz esquecer a guarda do dia do Senhor. Então aquilo que era bom, que talvez poderia ser usado para receber os adolescentes da minha igreja no acampamento, que poderia ser usado talvez para servir de abrigo para um missionário que vem de férias para o Brasil, descansar com a sua família, vira um meio de profanação da guarda do dia santo do Senhor. Porque aquele carro que o Senhor me deu para ser bênção na minha vida, dar carona para os meus irmãos, me trazer para a igreja, me conduzir ao trabalho, passa a ser objeto da minha adoração, do qual eu dedico o meu tempo alisando, encerando, pintando, gastando com ele, indo para todo canto, menos para a casa de Deus. E tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, que deveria ser para a glória dele, eu passo a usar como objeto de profanação. Então o emprego que deveria glorificá-lo,
já passa a ser um meio de eu me corromper. A boca que Ele me deu para adorá-lo passa a ser um meio de uma palavra de constante reclamação. Lábios que vão toda hora xingar, maldizer. Então o corpo que Deus me deu para glorificá-lo passa a ser usado profanamente para entristecê-lo. A sabedoria que Ele me deu para usar para servir o próximo, talvez seja usada apenas para maquinar o mal. E assim nós vamos fazendo, na loucura de um coração soberbo, tornando em mal todas as coisas boas que Deus nos deu. Qual é o resultado disso? O reino cai. O reino tem um fim, porque Deus continua sendo um Deus justo. A consequência veio. Enquanto ele estava lá distraído, profanando, idolatrando, um outro rei estava assumindo o seu lugar. Terceiro, por que os reinos dos homens são finitos? Primeiro, porque os homens são finitos. Segundo, por conta da soberba dos homens. Terceiro, porque o homem idólatra, na sua idolatria, esquece quem é o verdadeiro Deus. Irmãos, nesse caminho de autonomia, a gente vai vivendo tão distante de Deus, que a gente passa a idolatrar a si mesmo. O que Nabucodonosor fez construindo a estátua? Idolatrar a si. O que Belsassar fez, reunindo todos os seus em tempos de guerra, mostrar que ele confiava demais em si mesmo. Depositava sua confiança em si mesmo. E tudo aquilo conduziu o coração dele a uma posição de total apostasia ao Deus Altíssimo. Nós temos vivido dias de desigrejados. E o desigrejado é alguém que decide viver autonomamente. Talvez na sua soberba, depois de julgar tanto igrejas e líderes, ele chega na conclusão que ele é bom demais para a igreja e que não precisa dela. E nessa soberba e loucura, os próximos passos são conhecidos. E infelizmente, eu os tenho visto de forma crescente cada vez mais e mais. Logo quando eu descubro que alguém se tornou um desigrejado, alguém que não vai mais à igreja, e eles não gostam desse termo, preferem dizer, não, eu só não estou ligado a uma instituição, mas eu continuo sendo igreja do Senhor, o que é uma ilusão e mentira. Os próximos passos são conhecidos. Essa soberba o leva a fazer loucuras. Essa soberba o leva a se distrair. Já não há mais um pastor puxando a orelha dele. Já não há mais um irmão da igreja falando, senti sua falta. Já não há mais alguém aconselhando, ajudando, marcando uma programação para que ele venha e seja edificado. Nessa de ser desigrejado e ser autônomo, ele passa então a se distrair demais com as coisas deste mundo. Ele baixa a guarda. Disse que ia deixar a igreja porque a igreja não prestava, mas agora a vida dele não presta diante de Deus. E profana tudo aquilo de bom que o Senhor deu. E vai com a vida ladeira abaixo, a ponto de partir para uma idolatria do eu. O que eu estou compartilhando aqui é aquilo que eu tenho visto em muitos desses que têm optado por seguir longe da igreja do Senhor. Começam talvez até com um discurso muito bonito. A igreja está perdida. Mas logo também eles se perdem e vão para um buraco ainda mais fundo. Então nós vemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. E que neste reino finito do homem idólatra, Deus logo trata de acertar as contas com ele. Então Deus levanta Daniel e fala, olha rei, você sabia e foi soberbo. Você profanou aquilo que Deus fez e que era dele, que era santo. Você adorou a outros deuses. Por isso, rei, o Senhor contou os dias do teu reino. E esse ato de contar é, o Senhor analisou cada um desses dias e decretou o fim. O Senhor pesou numa balança para ver se as obras eram boas e achou neste reino obras más. Por isso agora, a resposta do Senhor, este Deus que é justo,
é trazer a destruição para esse reino. Concluo então, irmãos, dizendo, primeiro, todos nós somos investidos de poder em alguma medida. Não pense que essa mensagem é para liderança da igreja apenas, ou para aqueles que ocupam altos cargos em suas empresas, estão ligados a um poder muito maior do que o seu. Todos nós exercemos poder sobre algo ou alguém, nem que este algo ou alguém seja um simples cachorro. E até mesmo diante de um simples animal, a gente consegue perverter aquilo que Deus fez de bom e santo. Quando nós ocupamos este lugar de poder, de exercício de domínio, de autoridade, não se engane, você será tentado a criar e estabelecer o seu reino. O reino do seu microfone, o reino da caneta da sua empresa, o reino do token lá do seu banco. Então você cria o reino onde você manda e faz tudo do seu jeito. Que talvez possa ser o seu casamento, o cargo na sua empresa, o cargo que te deram na igreja, independente de qual seja ele. Não se engane, nós criamos reinos para nós. Mas não se esqueça, o seu reino é finito. O seu reino é finito, você é finito. O seu reino é finito por causa da sua soberba. O seu reino é finito por causa da idolatria do seu coração. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos perigos. A estes perigos que estavam sobre Beltsazar. E da mesma forma, irmãos, Deus continua nos medindo. E se nós hoje ouvíssemos da parte de Deus, mene, mene, os seus dias foram contados. Nesta conta feita do Senhor em relação aos nossos dias, o que Ele iria ver? Quais seriam os resultados? Ou quais são os resultados? Porque o Senhor continua sendo um Deus justo. Então ouvimos Tekel. E o Senhor continua pesando em uma balança as nossas obras. A forma como nós tratamos os reinos aonde Ele nos instituiu. Como você tem conduzido o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida como servo na igreja, a sua vida como pai, a sua vida como alguém que cuida de um animal, a sua vida como alguém que ensina outras pessoas. Como você tem realizado as suas obras? Elas estão sendo pesadas. Tomara que, ao contrário de Beltsazar, o Senhor encontre obras boas e aprovadas por Ele. Para que a gente não precise então ouvir Peres, Persim, seremos divididos. Para que a gente ouça do nosso Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Cristo Jesus é o Rei sempre eterno. Se o reino dos homens é finito, o reino de Cristo Jesus é um reino para todos sempre. Porque ao contrário dos deuses de prata, de ouro, de ferro, de bronze, de madeira, Cristo Jesus vivo está. E glorioso voltará. E haverá um fim aos problemas. Mas até esse dia chegar, nós louvaremos ao Senhor. Nós adoraremos o nosso Cristo. E sabe como Ele conquista o seu reino? Na cruz do Calvário. Justamente Ele estava de coroa. Embora as de espinho trouxessem para Ele humilhação, no céu a coroa de glória dele já estava reservada. Por isso Ele, ao morrer, volta ao Pai, reassume o lugar no seu trono, e deste trono rege e governa a história. Quem é o rei da sua vida? Que não seja você, porque o reino dos homens é um reino finito, mas que o Rei e Senhor da sua vida seja Cristo Jesus, porque Ele é o Rei glorioso, eterno e verdadeiro, Salvador, libertador, galardoador daqueles que o buscam. Vamos colocar em pé?